Porque muita gente fala, essa promessa é agressiva. E o que quer dizer não é que é agressiva, é que é mentirosa. E aí é uma discussão diferente. Eu não quero discutir mentira. Eu quero discutir agressão ao senso comum. Ela tem que fazer isso. Só que aí o que acontece? São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias para chegar no seu primeiro 6 em 7, ou seja, R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje é: só copy agressiva faz 6 em 7? E a gente vai discutir o que a gente quer dizer com agressivo, né? Porque é um termo muito subjetivo, a gente vai chegar aqui na nossa definição. E eu quero começar te perguntando, Érico, sobre você. Você considera que a copy que você faz é agressiva? Eu não sei o que é agressivo. Eu considero que a copy que eu faço tem vontade, tem pegada, tem impacto e é íntegra. Então, passo 1, ela é íntegra. Isso é, o que é íntegro? É o que é. Eu prometo o que eu prometo, pode parecer muito bom demais para ser verdade, mas eu coloco o lastro atrás. Eu acredito naquilo, eu sou capaz de mostrar aquilo que eu prometo que acontece. Então é íntegra. 2, é com pegada. Tem agressividade, tem pegada. O que é um jogador agressivo de futebol? É um jogador que entra desleal? Ou é um jogador que entra na regra, mas entra na bola? Então, o agressivo, às vezes, tem uma conotação do cara que é desleal. Agressivo, desleal. Não, agressivo é o cara que vai na bola. O cara tá com a bola na minha área, ou tá com a bola na área da outra pessoa, eu vou na bola. Eu não vou na canela dele, eu vou na bola. Mas eu vou com vontade. Porque é preciso ter vontade. Para jogar o jogo, na maioria das vezes, é preciso ter vontade. E por muito tempo eu não tive essa vontade. Por muito tempo eu joguei light. Eu tinha o 6 em 7, eu podia mostrar para muitas pessoas, centenas, quiçá milhares de pessoas, né? Que a gente coloca 400 numa foto, mas, pô, tem que bater a foto, que nem foto de família, todo mundo tem que estar lá, nem todo mundo vai na festa da família. Então, eu acredito que mais de 1000 pessoas fizeram 6 em 7. E mesmo com esse lastro, eu por muito tempo tive medo de falar e prometer o 6 em 7. E sabe quem mais teve muito medo de revelar o que ele sabia? Quem? Olha, Charles Darwin, sabe quanto tempo ele criou e ele já sabia da teoria da evolução e escondeu isso do mundo? Você sabia? Não, sabe quanto tempo? Não. Um dia morei em Londres um tempo, um dia eu estava no metrô de Londres. E aí ele falou assim, imagina que você soubesse de uma verdade no mundo, que ia mudar completamente a ciência. Imagina se você guardasse esse segredo por 20 anos. Se não me engano, eu lembro que o tempo era 20 anos. Nossa, cara. E 20 anos, centenas de anos atrás, vale muito mais do que hoje em dia, né? Total, né, cara? E aí o cara tinha parado, ele tinha sacado que a gente vinha de uma evolução, né? E ele não falava pra ninguém. E ele só coletava prova e ele não falava pra ninguém. E ele falava, esse cara é o Charles Darwin, conheça a história, da verdadeira história da evolução. E eu achei muito massa, porque pra mim o cara tinha descoberto a parada e tinha jogado no mundo. Mas não. Por quê? Porque aquilo desafiava muito o entendimento comum. Principalmente o entendimento comum de quem? Igreja. Porque uma das coisas da evolução, quando a gente falava que aquele passarinho teve o bico longo, porque, enfim, ele precisou, desenvolver aquele bico, né, a teoria da evolução, para pegar as formiguinhas de lá, ou que os pássaros lá daquela ilha eram assim, assado, ou aqueles dragões que não nadavam começavam a nadar pela teoria da evolução, até aí tudo bem, né? Depois, até aí tudo bem. Só que para ele provar, adivinha quem que ele tinha que provar que evoluiu também? O homem. E para isso ele tinha que provar que a gente evoluiu de quem? Do macaco. Do macaco. E essa era uma teoria diferente de quem? Da igreja. Da teoria da criação. Nada de errado, não quero entrar nesse mérito, mas naquela época era foda. E o que fez, e aí eu fiquei muito louco, o que fez o Charles Darwin ir lá
e abriu o jogo. Adivinha o que fez? O que é? Você sabe? Não Pô, sei. cara, tem Não, gente, também não muita sabia. coisa. Também não sabia. Bom você morar em Londres e ver essas paradas, né? Fui na exposição do cara. Foi um outro cara que começou a sacar também. Então, um outro cara começou a sacar também essa parada da evolução e ia publicar. Ele falou assim, cara, já que vai publicar, eu quero entrar na história. Escreveu o livro, não, se ele já não estava escrito, mas publicou não sei quantas cópias do livro. Inclusive, a cópia da primeira edição desse livro, que eu esqueci o nome dele, é super valioso. Inclusive, nesse museu tinha uma das cópias da primeira edição. Inclusive, imprimir livro naquela época era muito caro. Vender, imprimir. E ele foi falar. Então, o que acontece? A ideia de Charles Darwin era agredia o senso comum. Era íntegra, ele mostrou, ele tinha lastro, né? Era uma parada que tinha lastro, mas agredia o senso comum. Muita gente acha uma coisa que agride o senso comum, muita gente vai falar que é agressiva. Mas agressiva não necessariamente é Ruim. desonesto. Desonesto. Então, a primeira coisa que eu quero descrever e distinguir é uma cópia agressiva é uma cópia que agride, que desafia o senso comum. Então, a minha cópia, nesse sentido, desafia o senso comum. Porque, para muita gente, o senso comum não é possível fazer o quê? 6 em 7. Isso não quer dizer que eu estou falando que minha cópia é desonesta. Assim como Charles Darwin tinha como provar, acredite se quiser, eu não estou falando que você deve acreditar que a teoria de Charles Darwin é a verdade, mas ele escreveu, ele provou, tem uns estudos lá e você pode julgar por isso. Mas ela agride o senso comum. Nesse sentido, é muito bom. No sentido... Mas não é o sentido de uma cópia o quê? Mentirosa. Charles Darwin estava mentindo? Na melhor da sua intenção, não. Se estava cometendo erros, foram erros que, para mim, no meu julgamento, honestos. Eu acredito muito no que ele escreveu, na teoria dele. Inclusive, a gente estuda isso na escola hoje, né? E agora, então a minha cópia agride o senso comum? Sim, agride. Minha cópia mente? Não, não mente. Eu tenho lastro? Sim, tenho lastro para mostrar. E eu acho que a minha cópia vai com vontade? Sim, vai. E por muito tempo, eu fui igual ele. Então faz 2 anos, mais ou menos, que eu uso 6 em 7. E sabe o que é o pior de tudo? Sabe o que eu podia usar e eu não uso, que ainda tenho medo? 7 em 7. 7 em 7. No ano passado, 33 pessoas... Tirei uma foto com 33 pessoas que fizeram 7 em 7. Eu acho que mais de 100 pessoas fizeram 7 em 7. Naquela foto tinha 33, de novo. Não consigo botar todo mundo no mesmo lugar, na mesma hora. Eu fiz e não tava na foto. Pois é. Por aí. Então, assim, eu podia falar da cópia dos 50... só no Plat tem 55, se não me engano. No mínimo, 7 em 7. Então, só ali tem 55 milionários, entre aspas, né? De faturamento. Eu não sei exatamente qual o patrimônio deles. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu podia... E eu tenho medo de falar o 7 em 7. Tem um pouco das pessoas acharem que é muito. Então, eu prometo até menos do que a fórmula é capaz de entregar. Dito isso, não é entrega sempre, capaz de entregar. Eu falo que não é típico. Eu não sou um cara que luta pelo típico. Típico é ganhar salário mínimo. Isso é o típico no nosso país. Se a gente for falar tipicamente, estatisticamente. O típico não é passar no vestibular, se é isso que você quer fazer. O típico não é você... Não, o típico de uma empresa é falir. Quanto é? O típico de uma empresa é falir. O típico do empreendedor é falir. E eu estou aqui com vocês para lutar contra o típico. Então eu falo isso para as pessoas. Eu deixo claro, se você quer ser o típico, vai embora desse podcast. Não é para pessoas que querem o típico. Porque o típico é empreendedor falir. 85%, 95% das empresas vão falir nos primeiros 95%. Eu estou aqui numa luta através das armas da informação, isso é, dividindo a parada que funcionou para mim, para lutar contra o típico. O típico é pagar a academia e não ir. Esse é o típico. O típico é comprar um livro e não ler. Comprar uma guitarra e não tocar. Esse é o típico. Então a gente está aqui para lutar contra o típico. Então eu faço questão de falar que é possível, porém não é típico, nem fácil. Eu falo isso todas as vezes. Dito isso, eu não posso jogar muito retranqueiro. Então a gente tem que ir com vontade. Se você não vai com vontade, dentro do limite da integridade, isso é, sem mentir. É diferente, né? Tem uma linha fina. Até o vale tudo. Você não pode... Tem regras lá. Até o vale tudo. O UFC tem regras, não tem? Você não pode... Arrancar a orelha do cara. Você não pode arrancar a orelha, você não pode enfiar o dedo no olho. Tem várias coisas que não pode. Então não é que tudo pode.
Tem regras que são combinadas previamente. Se eles quisessem jogar em outras regras, tá tudo bem. Os dois que estão entrando no ringue têm que saber que regras estão jogando. Mas até lá tem um limite. Ele tem que entrar agressivamente no combate, porém, ele tem que entrar com vontade. E às vezes eu acho que falta vontade no empreendedor, por pura insegurança. E você falou que você passou por isso, né, Érico? De ficar meio que o efeito Darwin aí, né? Efeito Darwin. Fala do 6 em 7, não fala do 6 em 7. O que foi o ponto de virada para você? Eu acho que foi ver outras pessoas no mercado fazendo isso e dando certo, e não morrendo. Foi o exemplo. Eu acho que a gente sempre começa pelo exemplo. A gente vê alguém... A gente sempre tem medo numa parada. Tem medo de andar de bicicleta. Até que a gente vê alguém andando de bicicleta e não morrendo. Ah, que legal. A gente tem medo. Eu estou fazendo luta. Eu tenho medo de lutar. Até que eu vejo alguém fazendo e não morrendo, né? E sobrevivendo. Então, eu acho que foi o exemplo de ver mais pessoas. Eu acho que... Por isso que você não pode ser o mais esperto da sua mesa. Você tem que focar nos seus princípios, mas você não pode nem deve ser o mais esperto da sua mesa. Eu estava aprendendo kite. É medo de fazer certas manobras e ir tomando vários tombos. Mas aí, ao tempo, eu vejo outras pessoas, às vezes crianças, às vezes senhores mais velhos que eu, 60. Inclusive, numa academia que eu visitei esse final de semana, foi super inspirador. Porque lá tinha uma medalha de ouro, a única medalha de ouro de um Mundial de Las Vegas, de um cara que tinha 76 anos. Aí você deve pensar, deve estar fazendo há tempo, né? Não, ele começou com 75. Que isso? Aos 75 anos, ele começou a lutar jiu-jitsu. Pô, 75 anos, dá medo de quebrar muita coisa. Mas é inspirador, né? Eu com os meus medos. E aí que eu percebi que eram medos infundados. Claro que com a tutoria certa eram meios infundados. E foi muito massa isso. Porque hoje em dia eu achei muito massa. A minha esposa, ela é mulher e ela tinha essa parada. Não sei se eu luto, aquela coisa toda. Foi super inspirador. Agora ela está fazendo. Hoje ela fez a segunda aula dela. Que é muito massa. É muito louco. Então, assim, foi exemplo. O exemplo me deu a coragem. Muito bom, cara. E, Érico, eu queria saber se você... acaba que é uma linha tênue muitas vezes você saber o que é ser agressivo demais ou não, né? Já teve alguma vez de você... Eu tenho resposta para isso. Não, já teve alguma vez de você se arrepender de alguma copy que você mandou, assim, muito agressiva? Não existe agressividade demais. Existe desonestidade. Interessante. É só isso. Bom. Qual que é o meu limite? Ser honesto, ser íntegro. Esse é o meu limite. Então, não existe agressividade demais no futebol. Existe desonestidade. Você entrar na perna do cara. É um agressivo diferente. Mas você deve ser agressivo na hora de bater uma falta. Você deve ser agressivo o máximo suficiente na hora de bater um pênalti, se assim você é a sua técnica que você está usando. Você deve ser agressivo e marcar forte. Você deve pular o mais alto possível, o mais agressivamente possível. Desde que você não minta. Desde que você não seja desonesto. Aí, esse é o limiar do negócio, mas você deve jogar forte. Dentro das regras, mas muito forte. Com vontade. Entendi. E, então, um dos valores que a gente prega muito aqui é a integridade e tal. Então, em tese, você não se arrepende de alguma copy porque você não foi... Eu não me lembro de alguma copy que eu me arrependo. Mas aí vem o cérebro do Érico, né? As pessoas falam, qual o maior erro da sua vida? Eu tenho muita dificuldade de responder isso. Porque eu acho que o meu cérebro, naturalmente, ele filtra essas paradas. Eu sou uma pessoa, segundo a minha esposa, perigosamente otimista. Eu sou otimista que eu tenho até medo de ser do tanto otimista. Parece que a situação está caindo, o mundo está caindo, e eu verdadeiramente acredito que eu começo a ver o lado bom da coisa. Isso é uma característica minha. Então, quando você me pede para lembrar disso, eu não lembro. Deve ter, definitivamente. Deve ter, até porque nem tudo é preto e branco. Pois é, quando você fala exemplo de futebol, né, o Brasil, o pessoal acompanha bastante futebol e tal, às vezes o cara vai na bola, mas vai com uma força desproporcional, derruba o outro, não sei o quê, e o cara marca falta.
sabe? Tipo, ele foi na intenção. Aí por isso que o intuito dessa pergunta era justamente isso. Saber se alguma vez você teve esse sentimento de, cara, eu acho que eu tô falando de alguma coisa íntegra, mas eu passei do ponto, sabe? Claro, eu devo ter passado do ponto várias vezes. Se você pedir para eu lembrar agora, eu vou ter que fazer um esforço mental, porque é o jeito que meu cérebro funciona. Mas definitivamente. E você ser mais agressivo significa necessariamente ter mais vendas? Então tá bom, Ou depende do agressivo contexto? no ponto de vista desonesto, Não, agressivo no da ponto de vista... honestidade. Sim. Dentro da honestidade. É um primeiro passo. Porque a agressividade vai chamar o quê? A atenção. Vai causar o quê? Desconforto. E é o primeiro passo de uma boa copy. Clássico Beto Altenhofen. Você tem que primeiro causar um impacto. A pessoa tem que saber que você existe para depois você persuadir. Então a agressividade, ela não vai funcionar a copy inteira. Ela só vai funcionar o primeiro passo. Né, o primeiro passo da chamada de atenção, uma promessa agressiva, aquela que agride o senso comum. É nesse contexto que eu falo, tá? Sem mentir. Não uma promessa, porque muita gente fala, essa promessa é agressiva. E o que quer dizer não é que é agressiva, é que é mentirosa. E aí é uma discussão diferente. Eu não quero discutir mentira, eu quero discutir agressão ao senso comum. Ela tem que fazer isso. Só que aí o que acontece? Se você for muito agressivo, agredir muito o senso comum e não tiver lastro para sustentar aquilo, não funciona. Clássico truco. O cara vale 6. Ótimo. Se você tiver com Zap, beleza. Né? O Zap é a maior carta do truco. Você ganha o jogo. Se você pedir o truco e não tiver nada na mão, não vai adiantar. Então, eu aconselho, a copy melhor é uma copy agressiva, que vai desconcertar a pessoa e que tem lastro. O que é lastro? É que ele vai mostrar que aquilo é possível, vai mostrar que cada palavra aquilo faz sentido. Se não tiver lastro, vai causar o quê? Uma decepção. E aí tem um efeito contrário, que é o efeito clickbait. Muito bom para ter clique e view, mas eu não sei se constrói uma boa marca, porque uma hora o cara enche o saco daquilo. Enche o saco, não, se sente enganado. Então, assim, agressivo com lastro, fantástico. Boa. Agressivo sem lastro não funciona. Boa. E pensando assim no contexto aqui de quem assiste a gente, podcast 6 em 7, muita gente começando, você acha que faz sentido, principalmente enquanto a pessoa está começando, enquanto ela ainda não chegou no 6 em 7, ser mais agressivo ou não há essa relação do tempo que ela está no mercado digital? Então é o seguinte, para você chamar atenção, para você chamar atenção, quanto menos marca e reputação você tem, mais você vai ter que se virar, mais você que vai ter que agredir o senso comum para chamar atenção. Porque se não tem reputação, não tem histórico. Então, pessoa sem reputação, sem histórico, ela tem que construir esse histórico. Porque não tem o quê? Confiança. Uma vez que você tem a confiança da pessoa, né? Se uma pessoa que confia em mim, um amigo meu que confia em mim, eu não preciso ser agressivo. Eu falo assim, velho, vamos ali. Por quê? Porque eu tô te recomendando. Ótimo, agressividade 0, benefício 0, copy 0. Ele vai falar assim, por quê? Porque eu confio. Uma pessoa que comprou vários tênis da mesma marca, um foi melhor que o outro, ele não precisa nem ler a copy, a proposta de venda, ou o vendedor. Ele já vai lá e compra. Inclusive, ele não precisa nem ir na loja, nem provar. Por quê? O histórico dele já faz ele comprar. Agora, se é uma marca nova, que não tem reputação, que não tem confiança pré-estabelecida, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer uma proposta que agride o senso comum. Porque o senso comum é comprar daquele que ele já conhece. E aí que vem grandes marcas, quando entram no mercado, elas têm que agredir o senso comum, oferecer uma garantia maior. Uma garantia de 40 anos, sei lá. Um preço menor. É agressivo isso. Agredir o senso comum com o preço. Agredir o senso comum com a garantia. Agredir o senso comum com alguma outra coisa. Boa. Então, quanto mais relacionamento, reputação, autoridade, menos copy é necessário? Acho que é menos dependência, né? Menos você vai precisar de copy para vender. Agora, se você tem relacionamento, reputação e usa uma copy agressiva, vai vender mais também. Mas você não precisa necessariamente. Vai ter para vender a mesma coisa, você vai poder vender sem necessariamente. Então, no começo, é muito agressivo. Hoje, por exemplo, eu estou com uma cópia agressiva. Eu agrido o senso comum e eu tenho muito mais reputação do que 3 anos atrás. Mas eu tenho lastro e eu estou indo com o meu lastro.
Tô comprando essa briga, né? Boa. De mostrar o que é possível. De lutar pelo atípico. Mas a minha copy é muito agressiva nesse sentido. Agride o senso comum, mas não é mentirosa. Tem lastro. E eu acho que a gente precisa de jogadores agressivos íntegros. Porque jogador de corpo mole também não funciona. Porque o corpo mole, a falta de assertividade, significa o quê? Tava falando hoje no 747 com um cara. Insegurança. Quanto mais light você é na sua promessa, por que você é light? Porque você não quer que alguém use a sua própria promessa contra você. Então é uma jogada de defesa, não é uma jogada de ataque. Isso, e a gente sabe que quanto mais evasivo, vender mais pode ser, sei lá, R$1 a mais. É difícil de pegar alguém assim. Excesso de defesa significa insegurança. E as pessoas não querem comprar de alguém que seja inseguro. Uma das análises que eu fiz essa semana foi justamente nessa pegada. Nessa semana a gente vai falar sobre tal tema. Era uma dentista. A gente vai falar sobre tal tema enfim, da odontologia e tal. Não, cara. Pô, e ela entregava um tratamento 2 vezes mais rápido e com o dobro de retorno. Que é surreal. É algo surreal o produto dela e ela tava tímida de mostrar isso e ela tinha prova também. Enfim. E por que isso? Porque no começo a nossa insegurança porque o nosso cérebro quer fazer a gente sobreviver. Ela estava evitando julgamentos, né? Evitando julgamentos, evitando sobrevivência, evitando ir pro ataque, evitando o efeito colateral de você estar liderando a parada. Enfim, a gente trabalhou bastante nisso. Só que sem vontade não dá. E aí, se você não entra com vontade, você joga um jogo ruim. E é o sonho de todo mundo, né? Que todo mundo compre sem você ser nada. Eventualmente, isso vai acontecer depois de você construir uma marca por anos e uma relação de confiança. Mas eu acho que o melhor jogador é aquele que joga com vontade. E técnica. A gente não tá falando de técnica aqui, mas vontade. Tá falando da parte da vontade. Inclusive, antes de vir pra cá, a Maíra me perguntou sobre o que é o podcast. Que ela e a Isabela assistem todos os podcasts. e ela perguntou, sobre o que é o podcast e tal. Sobre se precisa ser agressivo ou não pra fazer o 6 em 7. Eu não falei exatamente sobre copy. Aí o que você acha? Ela, claro, tem que estar sangue no olho. Ela participou, ela, enfim, era sócia de vários dos 6 em 7 que eu fiz e tal, que a gente fez junto, a gente era sócio. Ela, claro, tem que estar sangue no olho, tem que fazer. Porque eu não falei que era da copy agressiva, ela estava pensando no aspecto da agressividade, da vontade, né, enfim. Mas copy sem agressividade não chama atenção. Beleza, então tem que ter pegada, desafiar o senso comum, chamar atenção. Evitar. Eu queria um pouco mais profundo nisso que você falou, de copies evasivas. O que é uma copy evasiva? Uma copy evasiva, tipo hoje do cara do 747. Deixa eu ver o que ele falava. Vou te ajudar a ser um bom vendedor. Eu acho que o produto dele era de vender, e se eu me engano, é muita pergunta, mas eu acho que um bom vendedor. É uma cópia evasiva. Por que é evasiva? É subjetiva. Evasiva talvez seja a palavra errada. Subjetiva. O que é um bom vendedor? É um cara comportado? Não, é o cara que traz o cliente certo e vende mais. Dá dinheiro. Dá dinheiro. Vende. Exato, vende mais. E vende mais. E aí, vender mais, vem mais o quê, Gui? Quanto? Depende, né? Não, depende, né? Depende se for de uma loja. É você ser o vendedor campeão da sua loja? É diferente. Não tá claro, é diferente como se tornar o vendedor número 1 da sua loja é diferente de vender mais. Porque eu posso ser um fracassado e vender mais. Porque se eu não vendia nada, ele agora vende ele vende mais. Então, assim, é evasivo, é subjetivo. E a galera saca essa insegurança. Ela não falou vender o dobro. Ela tem que botar na reta, né? Ele ou ela. E aí que vem a insegurança. Porque no caso de vendedor, gente, tem nichos e nichos, mas no caso de vendedor é muito simples. Então eu não falo da fórmula de vender mais. Eu falo de um 6 em 7. É bem clássico, bem claro. Bem íntegro e agressivo, agride o senso comum. Eu vejo que tem gente que pensa que a promessa tem que ser algo que você garante, né? Ou se você não consegue garantir, você não deveria prometer aquilo. Nossa. Tem gente que pensa... Ela pensa que tem que ser o garante, tem que ser o típico. Então, exato. assim, é só você não dar a impressão que é típico. Né? Se você dá a impressão que é típico e não é típico,
aí não é Exato, íntegro, aí você exato. perde integridade. Mas se você deixa claro que aquilo não é típico, porém é possível, Aham. e você está lutando pelo atípico, por exemplo, qualquer promessa de eu vou te ajudar a empreender é atípica. Estatisticamente é atípica, porque a maioria dos empreendedores no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, a maior chance deles é de ter uma mortalidade infantil. E nem por isso eu deixo de empreender. Porque eu não quero ser daqueles que são típicos. Mas desde que eu sei, quando eu entrei no empreendedorismo, eu sabia que era típico. Típico onde eu estava era muito típico. E estava tudo bem. E não tem nada de errado um com o outro. Mas eu estou entrando no jogo atípico. Todo jogador de futebol, aquele que joga futebol, sabe que é atípico ser um bom jogador. Por que que ele joga? Às vezes por paixão, às vezes por um sonho, às vezes por vontade, mas ele sabe que é atípico. E a maioria de tudo que é construído e a maioria de tudo que é construído no mundo que tem certa relevância é feito o quê? Atipicamente. Não tem nada típico. Total. Então o segredo está em fazer uma promessa agressiva, né? Que agrida o senso comum. Que agrida o senso comum, que seja íntegra e não esconder o lado de que não é típico. Né? Não necessariamente esconder o lado que é típico, porque aí você faz íntegro, né? Exato. Que a integridade não é necessariamente o que você fala, o que você dá a entender, na maioria das vezes, né? Então você tem que ser responsável pela sua comunicação. Boa. E o contexto também influencia muito, né? Por exemplo, pessoas que acompanharam, vamos supor, todos os podcasts 6 em 7, quando ela tem acesso ao lançamento do fórum de lançamento, que, pô, você vai prometer, vai falar sobre o 6 em 7 e tal, ela já está ambientada aquele contexto. Sim. É diferente de uma pessoa que nunca ouviu falar, de repente, 6 dígitos em 7 dias, isso aí é mais um esqueminha aí da internet. Então, por isso que a gente tem tanto esforço em distribuir conteúdo, né? Definitivamente, para ser menos um choque menor. Mas mesmo assim funciona também. Quando eu mostro aquela parada, talvez não funcione logo de cara, talvez demore um pouco mais. Teve gente que me investigou, assim, né, na internet, ver se eu contratava atores para os meus estudos de caso, por anos, né? O Gerson Aragão falou que pelo menos um ano me investigava. E que história é essa que você ficou me investigando por um ano, cara? Eu vi alguns vídeos seus pela internet e aí eu achei a promessa boa demais para ser verdade. Que loucura. Sério? O Rui do Ladeirinha também não acreditava, só acreditou quando ele foi no evento ao vivo e viu as pessoas em carne e osso. Então ele foi igual São Tomé. Segundo ele precisou ver para crer. Então, e algumas pessoas não, o Ladeirinha em si, que é o sócio dele, não precisou tanto. Tem algumas pessoas que precisam de muito mais, mas você não deve... algumas pessoas precisam de menos prova, elas seguem um pouco mais o intuito delas, elas sabem exercer um ceticismo inteligente, tem um ceticismo inteligente mais aguçado. Outras pessoas não, são céticas porque são céticas, não importa o que importa. Minha mãe é uma delas, nada de errado com isso, amo ela, mas ela é cética ao empreendedorismo até hoje, vendo o filho, vendo tudo que está acontecendo com a fórmula e tal. Ela vê o que ela quer ver, e o que ela quer ver, adivinha? O Érico... meu filho no concurso. Meu filho, presta concurso pro Senado. Você vai amarrar o burro na sombra. Eu criei vocês 3, meus filhos. Dei escola, curso de inglês. Thomas Jefferson. Escola, curso de inglês. Dinheiro na mão e vendaval, meu filho. Fala isso muitos vezes. E ela fala assim, mas mãe, não é possível. Eu tento mostrar pra ela de todo jeito. Meu filho, vacas gordas. Esse é o tempo das suas vacas gordas. Mas você já leu na Bíblia, minha mãe é muito religiosa, né? Já leu na Bíblia da parábola das vacas gordas e das vacas magras? E assim, ela não está errada, ela só tem um ponto de vista dela. Das coisas que ela viveu, né, também. Daquelas coisas que ela viveu dela. e tá tudo bem com isso. Uhum. Eu só quero dizer que algumas pessoas são assim. Elas têm um ponto de vista dela e ponto. Assim como eu tenho os meus. Eu devo estar completamente enviesado com o empreendedorismo. Depois que eu vi o que eu vi, imagina o viés que eu tenho na minha cabeça. É difícil desver, né, cara? Imagina Depois que minha você mãe lê. conversando com as amigas dela. Meu filho é muito louco. Ele faz o 6 em 7 e acha que é isso aí. Que vai fazer 6 em 7 pro resto da vida. Ai, minha mãe. Mal ela sabe que fica mais fácil com o tempo, né? Mais mal ela sabe. E, Érico, pegando alguns casos específicos aí de escassez,
Né? Quando você, como que você considera que é um uso de escassez? Quando você abre o carrinho, fecha o carrinho, vagas limitadas. O que para você é o limite aí do íntegro? Quando você fala que você tem vagas limitadas, que você tem vai fechar não sabe quando, o que você vê que pode ser um erro de integridade quando o assunto Um erro é falar escassez? uma coisa que não é real. Então, se eu falo assim, se eu sei quando eu vou fechar e eu falo não vou fechar não sabe quando, em teoria é um problema. Agora, se eu falo eu me reservo o direito de fechar a qualquer momento, é íntegro. Porque eu me reservo esse direito. De verdade. Inclusive, eu já fechei Já antes. aconteceu. Eu me reservo o direito de fechar esse carrinho a hora que me bem entender, porque a empresa é minha. Faz sentido isso? Sim. Eu tenho um número limitado de pessoas que eu posso atender, é super íntegro também. É impossível atender 1 milhão de pessoas. Não sei se é impossível, mas é complicado. Já teve gente te cobrando que você fechou o carrinho, que você não esperou? É muita gente, é muita gente. Inclusive afiliados, né? Muita gente. Eu lembro. Eu lembro. E eu não sei se eu fecharia de novo, não. Mas eu acho que o Tão negócio rápido. é que você tem que olhar para você e fazer a seguinte pergunta. Isso aí que eu falo, é íntegro ou não é? E daí vai. E você tem que jogar, mas você tem que jogar com vontade. Então, assim, eu me reservo o direito de fechar? Me reservo. Eu já fechei antes? Já. Teve lançamento que eu fechei em 24 horas? Sim. No último lançamento eu fechei em 5 dias. Às vezes eu falo isso. No último lançamento durou 5 dias, mas eu me reservo de tempo um negócio inteiro. Quando você vai lançar de novo? Eu tenho planejamento, mas eu não sei se eu vou lançar lá. Tanta coisa muda que vocês não imaginam. Então, sinceramente, agora, não sei. Às vezes eu posso revelar isso, às vezes não. É um direito de empreendedor que me assiste. Então, assim, enquanto eu estiver na integridade e jogando um direito que me assiste, tá tudo bem. Eu realmente posso fechar? Posso. Esse é o meu histórico. Dá uma olhada e julgue você mesmo. Massa. Érico, e sobre promessas assim que são difíceis de você mensurar? Por exemplo, aprender piano 10 vezes mais rápido. Porque, a pessoa não cronometra. Eu tinha aprendido tanto até aqui, agora eu aprendi 10 vezes mais rápido. Como que você trabalharia, por exemplo, nesse exemplo? Eu não sei qual que é o nicho de piano. E aí tem que ter um especialista em piano. Não sei nem tocar. Mas eu acho que existe, assim como outras áreas, o típico de piano. Existe o típico de aprender. Se fosse violão, por exemplo. A mesma coisa de inglês. Quanto tempo demora para uma pessoa aprender inglês? Depende da pessoa. Demora 8 anos? Depende da pessoa. Conheço pessoas que fizeram 8 anos de inglês e não falam. Aquele ator, o Mairo Vergara? O ator não, né? Mas eu conheço outras pessoas que fizeram 1 ano e falam. Eu tenho um processo cognitivo que não dá para ver. Mas existe uma... Depois de muitas pessoas, existe uma coisa típica? Existe. Então, o piano deve existir isso também. E aí você tem que prometer o que é possível. Né? E aí, no piano, Thiago, eu não sei. Eu não tenho noção. Então, qualquer coisa que eu falaria aqui era sem legitimidade, porque eu não entendo de piano. Eu entendo de marketing. Eu entendo que é possível gerar 1 ano de vendas em 7 dias com a fórmula. Não só entendo que é possível, como eu tenho N exemplos de verdade, com lastro, com print. André Lima é um que eu entrevistei agora. Ele gerou 1 ano de vendas em 7 dias. E não é que ele vendia 0. Gerou 1 ano de vendas, foi fácil, porque vendia 0, né? Agora vende alguma coisa, é 1 ano de vendas. Não, mas ele vendia, ele tinha um negócio. Hoje em dia ele vende N vezes mais. 1 ano de vendas em 7 dias. E no caso do Gerson, que ele vende para concurso, né? Ele demorou. Eu vi você contando uma vez que ele demorou... Acho que 3 anos, 3 anos, né? Para ter a primeira prova dele. Total. Você pode fazer uma promessa que ainda você não gerou um resultado no aluno? Pode, desde que você fale isso. Boa. E aí, mas você tem que ter feito em você, né? Em teoria, sim. Se você não fizer em você, você pode fazer uma promessa sem ter feito você, sem ter feito no aluno, mas aí a pessoa tem que estar comprando o quê? O risco. Existe uma coisa que chama risco. Você compra o risco. Que é isso? Vou comprar o risco. Compra o risco. Existe o Risco Brasil. Não, é sério. Se você não viu o podcast que o Érico fala sobre riscos... Precificação. É muito louco, né? Que eu tô assim... Eu vivi muito tempo fora.
E aqui no Brasil tem uma parada muito louca, assim, principalmente no investimento. Eu vou falar nomes não, mas... McDonald's. Não, McDonald's, né? Não, falar nome não. O cara, Érico, eu sou um cara super conservador. Eu sou um cara... eu gosto de arriscar na minha empresa, mano. Aí, eu vou fazer. Aí ele tem um sotaque assim. Eu sou um cara super conservador, eu gosto de arriscar na minha empresa, mas não gosto de arriscar, não. Eu gosto de ter rendimento. É claro que você gosta de ter rendimento. Porque no Brasil a parada rende. Brasil, você ganha como rentista. Vai pra fora. Vai morar em Londres e receber 3% ao ano, 2% ao ano. Estados Unidos O também. que acontece? Estados Unidos, 2% ao ano, 3% ao ano, às vezes menos. Japão é negativo a parada. Tu bota dinheiro no banco, o juro é negativo, ou ainda é negativo. A Alemanha, aquela parada não mexia. E aí, o que acontece? Não dá para viver como rentista. Não é que não dá. É muito isso. Aqui, lembra que a gente estava na época do 1% ao mês, aí agora tem um cara lá da própria Mastercard. E aí, galera, que vocês estão investindo? Porque agora passou de 1% para 0,7%. Meu, se o país tá indo, você tem que botar o seu dinheiro para trabalhar e não adianta, na maioria das vezes. É aí que você tem que comprar o quê? Risco. Então, o investidor que está lá nos Estados Unidos, está recebendo 2% ao ano, ele vai analisar o risco. Ele, de repente, não vai botar todo o dinheiro que ele tem no Brasil, porque vai saber o que vai acontecer no Brasil, mas ele vai botar uma parte aqui, uma parte ali, e ele vai ter que arriscar. Ele vai ter que arriscar aonde? Na maioria das vezes, muitas vezes, no empreendedorismo, que é um dos jeitos de você comprar risco. Você está comprando um risco. Então, existe o risco Brasil, né? O risco de se investir no Brasil. Né? De repente, se tudo der certo, reforma passar, aquela parada toda, vai ficar bom, o real vai aumentar, aquela coisa, mas existe o risco de a parada não funcionar, alguma coisa ser bloqueada, ou alguma coisa imprevista acontecer, um desastre natural, não sei ao certo, mas você compra o risco. Então, você tem que correr o risco da coisa. Então, quando o cara tá ali e vê uma proposta do Gerson, por exemplo, não é o caso, mas vamos supor que é a proposta do Gerson, e ele não tem reputação com ele, nem reputação com ninguém. O cara tem que comprar um risco maior. Ele está comprando um risco. Porque também, se ele não fizer nada, qual que é o risco de não fazer nada? É o risco, no caso dos gringos lá, do dinheiro não render. É o risco do custo de oportunidade. Então, essa parada. Então, tem um risco de não fazer nada. Então, às vezes, o cara pode comprar, sim, um risco do Gerson, mesmo sem estudo de caso dele ou da outra pessoa. Agora, o que o Gerson tem que fazer mais? Uma garantia de 4 anos. Tem que fazer garantia maiores, ele tem que publicar muito mais conteúdo, ele tem que fazer demonstrações daquilo que é legal. Gente, startup é o puro risco. Mas assim, elevado à enésima potência. Inclusive, os caras que investem sabem tanto que eles não esperam fazer dinheiro com mais de uma a cada 10. Diz a lenda. E quem tá buscando investimento em startup, ele fala, cara, eu tenho a intenção de chegar a tanto de faturamento, tanto de valuation. Total. Ele faz uma promessa, né? Faz uma promessa. Imagina chegar pro investidor e falar assim, eu tô fazendo as paradas aqui, mas se der bom, vai ser bom, se não der, não vai ser... O investidor sabe disso, ele não é um bocoió, né? Ele tá ligado nisso. Mas o cara que investiu no Hotmart deve estar bem agora. Tá bem. Mas ele deve ter investido em N, eu conheci o cara. E ele investiu em N que não deu certo. N, mas uma que dá certo, no caso, é assimétrico e funciona para ele. Mas é um risco. Então, assim, as pessoas correm risco, não existe certeza. Agora, risco menor. No Fórmula, hoje, existem mais de centenas de provas. Milhares de provas. Meu maior problema é como é que eu demonstro todas essas provas. Eu fico pensando como é que eu vou fazer isso. A foto é um jeito... As várias fotos é outro, enfim. Prints, né? Prints. Mas, ao mesmo tempo, mesmo assim, mesmo se eu estivesse trocando R$100 por R$50, fala assim, você tem uma nota de 50? Troca a sua de 50%. Muita gente não ia comprar essa ideia. Porque estava com medo de um risco de alguma coisa que ele não está vendo. O Érico vai me passar a perna, ele vai roubar minha alma com essa nota tá amaldiçoada, sei lá, não vai saber. Eu faço isso praticamente em algumas das minhas masterclasses, é incrível. É uma boa demonstração. Quando o assunto é copy, Érico, você acha que... Qual que seria uma definição do limite entre uma persuasão, né? Você está influenciando uma decisão, e uma manipulação, né? A gente está manipulando o tempo inteiro. Todo mundo está manipulando. Uma mulher que está se maquiando, ela está manipulando. É um objetivo, ela não sabe, ela não faz isso talvez com a intenção, mas ela está manipulando. Ela está
se ficando mais bonita. E o fato dela estar ficando mais bonita influencia e manipula vários homens. Inclusive tem umas coisas muito loucas, né? Que você descobre quem ela realmente é depois que ela tira a maquiagem. Pode ser uma surpresa. Não pode? Pode. Pode. Eu já ouvi alguém que encontrou alguém que me contava histórias de surpresas incríveis. E ela estava manipulando ele? Sim, estava. É uma manipulação. Manipulação em cima da mesa. Mas é manipulação. O homem também. O cara, quando se veste, bota o seu terninho na hora de fazer sua entrevista lá no banco, ele está manipulando. É manipulação. Ele sabe que colocar aquele terno vai aumentar a chance dele de ter certo, vai aumentar a chance dele de ter um negócio. O que eu acho que não vale a pena é manipulação desonesta. É desonesto uma mulher se maquiar? Não. Na nossa cultura não é, tá? Não sei se alguma cultura é. É desonesto você tomar banho para fazer uma entrevista? Não. Você é o cara que nunca chega no horário. Imagina ser o cara que nunca chega no horário, mas na hora da sua entrevista você vai lá e chega. É desonesto isso? Não consideraria. Não. Não é desonesto, ele não está mentindo. Se ele perguntar, você sempre chega no horário, ele fala assim, se ele mentir, não. A partir de hoje... A partir de hoje... Não, então assim, toda manipulação honesta tá valendo. Toda manipulação honesta tá valendo. Manipulação desonesta, aí a gente entra no campo da mentira. Qual que seria o campo da mentira da mulher, por exemplo? Vamos supor que no encontro ela fala, quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. Na verdade, ela tem 40. Isso é uma mentira. Teoricamente, isso talvez não seria ideal. Mas aí é uma manipulação mentirosa. Eu não acho que você pode mentir, mas eu acho que você deve influenciar, desde com integridade. E a gente está fazendo isso o tempo inteiro. O filho faz isso com a mãe o tempo inteiro, é uma manipulação total. Às vezes ele está no meio do restaurante, ele chora, ele berra, porque ele sabe que aquilo está jogando com ele, de jogar naquela situação. Pode estar jogando ou não. Principalmente quando tem muita pessoa olhando. Em casa não tem essa manipulação, não tem tanto poder, né? Mas no restaurante tem. E você tem que lidar do jeito que você tem que lidar. É uma manipulação? Sim, é uma influência. A gente está manipulando o tempo inteiro. Hipócrita, e o Érico Rocha está te chamando de hipócrita. É aquele que fala que não manipula. É uma hipocrisia. Hipócrita. Se você quer virar meu hater, vira. Porque é uma hipocrisia. Você está manipulando o tempo inteiro. Garoto. É uma hipocrisia. O Érico está falando, na minha opinião, é uma hipocrisia falar que você não manipula. E quando eu falo... Lembra da agressividade? Agressividade não é ser desonesto. Manipular não é mentir. No meu mundo, tá? É possível manipular de forma honesta. Com em cima da mesa. Mas é possível. A finta é uma manipulação no esporte, né? A finta, você fingir que vai para um lado, para fazer o seu oponente fingir, e você vai para o outro. É uma manipulação. Ronaldinho Gaúcho. Mas não é uma falta. E é permitido no jogo. Se é uma coisa que não é permitida, aí é uma coisa outra, né? E mão na bola, né? Mão na bola é falta de integridade. Aí a gente entra numa outra coisa. Exato. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Um resuminho rápido aqui. Sua copy tem que ter pegada, tem que desafiar o senso comum, tem que chamar a atenção. Evite copies evasivas, né? Não, na hora de você fazer sua promessa, tenha lastro, mas prometa algo que é relevante, né? Não faça copy evasiva, né? E a integridade também, né, cara? Manter a integridade, exatamente. A gente fica por aqui. Se você ainda não se inscreveu na página formuladelançamento.com.br/raiz, checa lá para você receber e-mails para notificar quando a gente estiver ao vivo aqui. Eu sou o Gui Cardoso. Sou o Thiago Batista. Eu sou o Érico Rocha. E esse foi o podcast 6 em 7. Número 18, né? 18. Quase. 18. Olha aí.